turma! Vamos iniciar agora a nossa videoaula sobre as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Nesse grupo de drogas, classifica-se diversas substâncias cujo efeito principal é provocar alterações no funcionamento cerebral que resultam em vários fenômenos psíquicos anormais, entre os quais destacam-se os delírios e as alucinações. Por esse motivo, essas drogas receberam também a denominação de alucinógenas. O primeiro exemplo que a gente vai ver como droga perturbadora é a maconha. Maconha é o nome dado no Brasil à cannabis sativa. Suas folhas secas podem ser fumadas ou ingeridas. Há também o haxixe, pasta semissólida obtida por meio de grande pressão nas folhas, preparada com maiores concentrações de THC, uma das diversas substâncias produzidas pela planta, principal responsável pelos seus efeitos psíquicos. O haxixe é como uma maconha potencializada, ou seja, com uma quantidade de THC bem maior que a maconha comum, provocando efeitos maiores. Alguns dos efeitos físicos crônicos que a maconha pode provocar aos seus usuários são problemas respiratórios, uma vez que a fumaça produzida pela maconha é muito irritante, além de conter alto teor de alcatrão, maior que no caso do tabaco. E nele existir uma substância chamada benzopireno, um conhecido agente cancerígeno. Ocorre ainda uma diminuição de 50% a 60% na produção de testosterona dos homens, podendo haver infertilidade. E aqui a molécula do THC, que é o principal princípio ativo da maconha, tá? E nessa molécula a gente tem a presença de duas funções orgânicas, que é o fenol e o éter cíclico. O fenol é quando a gente tem uma hidroxila, né? Um grupo funcional hidroxila ligado a um anel aromático, né? A um carbono do anel aromático, beleza? E o éter cíclico é quando a gente tem, né, o éter, né? Lembra que o éter é quando a gente tem um heteroátomo, que no caso é o oxigênio, né? Ligado entre carbonos ou entre cadeias carbônicas. E dessa vez, o éter, né? Ele está presente numa cadeia fechada. Esse oxigênio, né, está presente numa cadeia fechada. Por isso que ele é chamado de éter cíclico. Então, vocês dão uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu falo com mais detalhes sobre esse éter cíclico, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco do LSD, que é uma substância alucinógena sintetizada artificialmente e uma das mais potentes com ação psicotrópica, que se conhece. As doses de 20 a 50 milionésimos de grama produzem efeitos com duração de 4 a 12 horas. Não causa síndrome de abstinência, mas sim o flashback. Semanas ou meses após ingerir a droga, o usuário pode, de repente, apresentar todos os sintomas psíquicos da ingestão do LSD. Alguns efeitos do uso de LSD são distorções perceptivas, cores, formas e contornos alterados, fusão de sentidos, por exemplo, a impressão de que os sons adquirem forma ou cor, perda da discriminação de tempo e espaço, alucinações visuais ou auditivas e estados de exaltação. Coexistem com muita ansiedade, angústia e pânico, sendo relatados como boas ou más viagens. E essa aqui é a molécula do LSD. Nessa molécula a gente tem a presença de duas funções nitrogenadas, que é a amida e a amina. A amida, né, que é essa molécula aqui, essa função aqui, a gente tem a presença do grupo funcional carbonila, ligado diretamente ao nitrogênio, tá? Esse nitrogênio ele pode estar ligado a hidrogênios, a CH3, e nesse caso ele está ligado a um CH2, tá? E esse CH2 está ligado a um CH3, desse lado aqui também, tá? Então pode ter essas possibilidades. E a amina, nesse caso aqui é a amina cíclica. Já falei, né, no vídeo anterior para vocês sobre a amina cíclica. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem um material de apoio, que fala novamente sobre a amina cíclica. Mas a amina cíclica é quando a gente tem a amina presente numa cadeia fechada, numa cadeia cíclica, tá? Nesse caso aqui é uma amina terciária, ela foi substituída 3 vezes e está presente dessa cadeia fechada aqui, nessa cadeia. E a gente tem essa amina cíclica aqui, que é uma amina secundária, ela foi substituída 2 vezes só, ela ainda tem um hidrogênio aqui, tá? Mas também está presente numa cadeia fechada, ok? Então essa aqui é a molécula do LSD. E agora o êxtase, que também é conhecido como MDMA. O êxtase é uma droga alucinógena que modifica a função cerebral,
causando um estado de perturbação, confusão mental e delírio. É uma droga sintética, fabricada em laboratórios clandestinos a partir de uma substância denominada safrol. As principais alterações psíquicas causadas pela droga são euforia, alterações na percepção do tempo, diminuição do medo, alucinações visuais, psicoses e ataques de pânico. As principais alterações físicas são o aumento da frequência cardíaca, o êxtase também é estimulante, elevação da temperatura corporal, hipertemia, boca seca, náuseas e sudorese. Então essa aqui é a molécula do êxtase, ele faz parte do grupo das anfetaminas, tá? Até a molécula é bem semelhante à anfetamina e à metanfetamina. Ele é considerado uma droga perturbadora porque os seus efeitos perturbadores são mais significativos e mais presentes, tá? Do que a metanfetamina e a anfetamina, que têm efeitos estimulantes do sistema nervoso central, tá? Semelhante à metanfetamina e anfetamina, ele apresenta a função amina, né? No caso aqui, uma amina secundária, foi substituída 2 vezes. Até a terminação do nome, ó, também amina, tá? Fazendo referência à função orgânica. E ele também apresenta, que é um diferencial da molécula do êxtase, né? O éter, nesse caso o éter cíclico, tá? A função orgânica éter numa molécula fechada, tá? Apresenta até 2 vezes, né, a função orgânica presente aqui na molécula, mas como é uma cadeia fechada, né, a gente considera como éter cíclico. E aqui para vocês verem a diferença, ó, em ambas as moléculas, né, tanto do êxtase como da anfetamina e da metanfetamina, a gente encontra a função orgânica amina. No êxtase é uma amina secundária, na metanfetamina também, e na anfetamina é uma primária. E só a diferença é que no êxtase a gente encontra a função orgânica éter, né? Que no caso é um éter cíclico, beleza? Finalizamos então mais uma videoaula. A próxima aula, que já segue essa, nós vamos falar um pouco sobre as drogas depressoras do sistema nervoso central. Até a próxima aula. Tchau!